Olá mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 71 do Olá Mundo. Eu sou Guilherme Rambo e junto comigo aqui está Fernando Boom. Tudo beleza? Tudo certo. E por aí, como é que estão as coisas? Tudo bem por aqui. Episódio 71 é da bruxa do 71? É. Obrigado a fazer a referência, né? Não tem como não. E aí deve metade da audiência entendeu e a outra metade não. Embora eu acho que a bruxa do 71 ela vai além da bolha Chaves. Será? E agora? Boa pergunta. Vamos descobrir. Contem pra gente, gigahertz.fm/feedback. Agora, falando em feedback, a gente tem uns feedbacks aqui pra abordar nesse episódio, mas antes eu quero saber daqueles testes que você ia lá aprender, Sprite Kit, como é que tá isso aí? Então, essas últimas 2 semanas aqui no trampo tem sido bem energético, pra não, né, pra ser mais... muita coisa acontecendo, muitas mudanças de decisões e tal, então tá sendo aqueles momentos de... Sabe que todo o trabalho, eu acho que é sempre aquela senoide, né? Sempre tem aqueles picos e de repente dá aquele low. Só assim, pra deixar final, claro, antes que comece uma especulação maluca, o boom se refere a carga de trabalho alta. É só isso, tá? Isso. Não é que o pato tá falindo, né? Porque senão o pessoal já vai achar, estão demitindo todo mundo. Não é nada disso, é só alta carga de trabalho. Exato. É aquela coisa de vamos fazer o projeto A, na verdade, vamos fazer o projeto B, que é 20 vezes mais complexo e... Na metade do tempo. No mesmo timeline. Ah, mas não vai dar. Não, vamos ver o que a gente consegue fazer, sabe? Tá de boa, assim, mas o pessoal tá bem empolgado pra tentar ver se consegue fazer os negócios que precisa ser feito. E eu tô no meio. Daí eu tô pegando, né, aquela coisa de, no final do dia, dá vontade de não ver mais computador na frente, assim. Mas, né, de novo, no parênteses ali, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, é só... Momentos e momentos, né? Toda empresa tem aquelas cargas de trabalho maior e de repente quando termina essa, diminui um pouco, fica mais tranquilo. Isso tudo pra dizer que você não fez a parada. Eu não fiz a parada, mas eu dei uma estudada, dei uma olhada como é que funciona. Eu tenho os carrinhos andando na tela e eu tenho a Otter lá andando para as direções que eu tenho no teclado, né? Então já é alguma coisa. O que eu posso dizer é que até agora eu gastei um tempinho vendo uns videozinhos lá de como funciona o Sprite Kit e vendo a documentação. É bem simples. Tu tem um run loopzinho lá, que é um método que na tua game scene lá, basicamente tu vai ter um método de update que é esse que vai rodar a cada frame, né? Que tu tem que fazer lá os cálculos, tem que, né, decidir o que tem que ser feito. E então tenho ali os carrinhos andando, tenho o teclado tá funcionando já também. E fazendo, já admitindo umas coisas que eu fiz, né? Eu não usei AI, como eu disse que eu não ia usar, mas, né, eu não lembro se a gente combinou nada disso. Eu peguei o teu código JavaScript lá e eu dei uma copiadinha em algumas coisas. Ah, não tem problema. Até porque eu comecei também a fazer. Eu também não fiz até um ponto que eu acho satisfatório ainda. Mas eu fiz uma versão inicial com o Codex. E aí eu fiz exatamente isso. Eu pedi para ele pegar o código JavaScript e com base nele criar uma versão nativa para iOS em Sprite Kit. E sabe o que eu achei mais interessante até agora? Assim, já vou adiantar que o jogo, por enquanto, tá uma porcaria. A versão de iOS tá bem bugado, ele não se acertou muito. Mas uma coisa que me chamou a atenção positivamente foi que eu tinha criado um projeto em branco de Xcode com uma SK scene em branco lá, no código. E aí ele colocou os assets do game de JavaScript no Asset Catalog, sozinho. Ele criou lá os arquivos JSON dentro do Asset Catalog. Nunca ia imaginar ele editou o Asset Catalog. Isso eu achei incrível, porque eu não esperava. Achei muito bom. Que louco. Mas eu acho que no total, minhas notes estão tudo no meu Mac pessoal ali. Então eu não tô usando ele nesse momento. Mas eu acho que até agora eu devo ter gastado coisa de 3 horas, 4, por aí. Né? Porque não foi sequencial também, né? Fiz um pouquinho aqui, um pouquinho ali e tal. Então, eu diria que entre 3 e 4 horas eu tenho os carrinhos andando na tela, eu tenho uma outra que segue o teclado e não tem colisão. Eu imagino que colisão vai ser mais chatinho de fazer. Eu não sei se eu tô confundindo com o Scene Kit, mas se eu não me engano, o Sprite Kit ele tem um esquema de colisão meio próprio que você poderia usar. Na verdade, quando você vai fazer um jogo com uma parada dessas, você tem 2 opções, né? Você pode fazer o jogo usando todos os recursos do negócio ou usar o negócio só como uma rendering engine
e fazer tudo na mão naquele método update lá, né? No cada ciclo de render você faz os cálculos e atualiza manualmente. Dá pra fazer dos dois jeitos, né? E na versão JavaScript do jogo, como ele não tá usando nenhuma biblioteca, é tudo na mão, né? É engraçado falar na mão porque IA não tem mão, né? Mas enfim. Eu fiz, quando eu brinquei com o negócio de colisão, dei uma olhadinha, muito provavelmente não é o jeito certo de fazer, não sei, né? Mas tu tem os nodes lá, tu tem os sprites, e eu consegui fazer um check de colisão usando aquele intersect do frame mesmo, do frame do negócio. Não sei se é mais eficiente, não, né? Faço ideia, mas eu sei que funciona, eu só não consegui fazer um código legal ali ainda no tempo que eu tive para checar a colisão, mas eu fiz em vez de ser os carrinhos andando, eu só fiz um frame parado ali no meio, fui andando com a minha alter ali, quando eu batia nela, de fato funcionava. Existe uma parada chamada SK Physics Body. Aí você pode associar um Physics Body com um Node. E com base nisso você consegue fazer tanto comportamentos de física quanto a parada da colisão. Vou mandar o link da documentação para você e vou deixar pro pessoal também aí nas notas do episódio. Mas obviamente é opcional. Você pode fazer... Nesse caso, como os shapes são basicamente retangulares... É simples, né? Porque daí quando começa a ter shapes mais complexos, tipo círculos, aí você teria que fazer lá a geometria para calcular o raio e a intersecção do círculo, aí começa a ficar mais complicado. Não, mas então, tá andando, de fato está sendo bem mais simples do que eu achei que ia ser, né? Nesses tempinhos scattered ao longo da semana. Fui mexendo um pouquinho ali e consegui já chegar algo que parece um jogo, né? Uma pessoa que olha o que está rodando ali vai ver que, ok, isso aqui tem vontade de ser um jogo um dia. Mas foi bem tranquilo, assim, foi bem de boa, mas o tempo que eu tenho investido para coisa de programação que não está envolvido necessariamente com o Pato, tenho deixado de lado essas últimas 2 semanas. Até porque uma coisa interessante aconteceu. Parte de coisas que estão acontecendo pra gente brincar com coisinha nova e tal, é bastante, de fato, coisa nova, assim, né? Testar isso, testar aquilo, testar uma animação diferente aqui, testar um componente novo ali. Daí eu pensei, tá aí um bom momento pra brincar com o Codex, né? Porque não tinha feito nada até então com o Codex, pra ver como funcionava e tal. Eu tinha a chave lá, eu tenho a chave, nunca eu tinha feito nada. Daí, beleza, cheguei lá, né? Primeiro eu pedi pra ele fazer que era, tipo, acho que foi uma address bar, né, de um browser. Imagina que eu quero um browser e faz uma address bar. Só que eu não tinha projeto de Xcode, não tinha nada. Eu só do zero. Daí se perdeu todo. Começou a criar criou uns Swift packages e uns arquivos que não tinha nada a ver com a vida. Daí eu pensei, não, pera, deixa eu começar de novo. Fiz o projeto. Dentro do projeto eu só botei um comentário, algo do tipo, instanciei minha barra aqui. Fui no Codex e daí eu falei, eu quero um address bar, sei lá o quê. Ele fez e ficou bem ruim. E daí o que eu pensei, não, tá, pera, será que o que tá acontecendo aqui? Ó, a minha instrução que tá ruim, o que é? Daí eu fiz eu comecei um projeto novo, web. Eu falei, faz um projeto web aqui, escolhe a ferramenta que faz sentido pra você, e eu quero uma address bar que tenha essas funções. E ficou perfeito. Pois é. Sabe, tipo, não 100%, obviamente, mas as mesmas instruções que eu dei pro iOS, eu dei para projeto web, com a diferença de falando que o projeto web escolhe a library que você quiser, ou seja lá o que for. Depois eu tentei fazer isso no iOS e não deu certo. Então deu para ver que de fato tem um gap muito grande em usar a ferramenta de AI assim, para ajudar na vida de uma coisa nova, usando coisa para iOS do que para web. Sim. Porque a quantidade de informação que o modelo foi treinado, eu imagino que a parte de iOS deve ser uma fração. Sabe? Uma coisa que quase que um erro de cálculo ali de quantidade de informação. E é muito mais dinâmico também, porque tem evoluído muito rápido, e aí eu não tô querendo dizer aqui que as tecnologias web estão estagnadas, nada disso. É porque iOS, principalmente Swift, SwiftUI, todo ano muda muito. Assim, nos últimos anos tem mudado um pouco menos, mas ainda assim muda muito. Então é difícil. Deve ter um monte de código que foi usado no treinamento em Swift 2.
Ah, sim. E isso acaba, eu imagino, confundindo o modelo, no fim das contas. Sabe o que é louco? E o iKit funciona melhor? Sim, sim, eu percebo. É? AppKit também. Se você É? pede pra ele fazer. Quando eu quero que ele faça alguma coisinha pra mim, assim, pra testar uma parada, Uhum. geralmente é UIKit, AppKit ou Core Animation até. Ó, cria uma layer Uhum. tree que faz, sei lá, fireworks, alguma coisa assim. É. Porque o SwiftUI é muito. Tem muito noise, eu acho. Tem muito ruído no Tem. treinamento. Uhum. Eu não consegui até hoje, isso pode ser questão eu não sei, do prompt que eu uso e tal, mas toda santa vez que eu peço para ele fazer alguma coisa, tanto Codex como, sei lá, qual que é aquele outro lá, o Cloud, que também é bem famosinho para Eu programação. tenho uma experiência melhor com o Claude no geral para Swift. Então, mas quase toda vez, se não todas, que eu peço para fazer alguma coisa no SwiftUI, o código do botão é com aquele trailing closure tudo errado, Sim, sabe? Sempre, sempre. Daí eu tenho que ir lá arrumar na mão e falar, não, não faz mais assim, ele continua fazendo. eu acho que ele confunde, até porque logo que surgiu essa sintaxe, eu achei bem confusa. Hoje em dia eu gosto. Uhum. Mas no começo, não, pera, como? Oi? Mas não tem vírgula? Oi? Como é que é? E Mete um label lá. eu acho que faz falta isso pra IA, assim. Uhum. Viu tanto código na vida, né? Olha nós Né? antropomorfizando. É. Então, eu acho que acontece. Mas o problema que eu tenho é que muitas vezes eu tô lidando com coisas mais obscuras, principalmente com engenharia reversa e essas coisas. Uhum. E aí é um desastre. É um desastre completo. Esses dias eu queria uma coisa que, assim, talvez mais da metade das pessoas não vão nem saber do que eu tô falando. Mas pra mim é simples, tá? Eu queria um snippet em C para pegar o audit token do processo atual, do meu processo que eu estou rodando. Uhum. Pedi pro GPT-4o. Ele me deu um código totalmente alucinado. Não tem nada nesse código dele que existe. É tudo API que ele inventou. Uhum. Então, assim, é Isso difícil. acontece com o Swift também. E aí eu falei, não, essa API aí não existe e tal. E aí é sempre, você está certo, realmente essa API não existe. E aí ele vai lá, daí ele fez uma outra versão, ele usou uma API que existe, um kernel system call lá que existe, mas aí o que ele usou depois para pegar o audit token, que era o que eu queria, não existe. Aí eu acabei recorrendo para aquilo que eu já falei algumas vezes aqui que eu gosto de fazer, que foi usar a busca do GitHub. Procurei lá audit token path ***m para achar coisa em Objective-C que usa esse tipo, até que eu achei um projeto open source lá que usa uma API lá para pegar o audit token, e aí eu consegui fazer o negócio, porque deveria ter feito direto isso nesse caso, de should have known better. Mas então, nos testes que eu tenho feito aqui, deu pra ver que pra fazer app nativo, assim, não tá legal. O jeito que funciona melhor é, por exemplo, me dá mais ou menos isso que eu quero, pra depois tu ali ficar refinando todos os problemas que estão errados. Mas a base eu acho que já dá um kickstart legal, assim, pra não ficar... Porque às vezes, pelo menos pra mim, é aquela coisa de... Às vezes o primeiro passo é o mais chato de dar, né? Uhum. Então, quando já tem aquela coisinha pronta ali, acaba andando um pouco mais rápido. Mas de fato, para usar o Codex ali, que é uma ferramenta muito legal, gostei bastante de usar. É muito louco ver o SED rolando solto. É bem bacana, mas eu não consigo ver isso... vou gerar um appzinho aqui com Codex para resolver um problema que eu tenho. Porque até as coisinhas simples ficam muito quebrado. Uhum. É muito fácil, sabe, um text field que gera um text field tipo o negócio da address bar lá. Eu começava a escrever e fazia, né, o layout quebrava completamente a partir do momento que eu botava a primeira tecla ali. Tipo, começava a sair fora, porque ele fez um texto usando um z-index dentro de um outro bound, sabe, umas coisas meio loucas. Eu tenho a impressão que ele sempre faz a solução mais naive possível pra parada. Uhum. Que é tipo, E o próprio Mendes comentou lá, acho que foi no ADT que ele tava contando pra gente que ele fez um projetinho usando o cursor, no caso. E ele também identificou isso, que a IA faz um negócio
demoable, assim, tipo, pra que dê pra você olhar e falar, tá, legal, mas pra fazer a parada mesmo, ainda não faz. Não, pra fazer os... Eu não diria nem MVP, porque MVP já seria o P, né? É o Product. Eu diria que seria um alpha ali, eu acho que é bem legal. Protótipo, um POC. Porque dá pra começar rápido, dá pra testar, dá pra validar. Eu sei que tem já uns designers na empresa que estão usando ferramentas tipo Cursor ou Codex para fazer evaluate de algumas coisas que eles estão pensando, de como é que funcionaria para chegar do ponto A ao ponto B. Eu acho bem legal isso. Mas é aquela coisa, as pessoas têm que ter consciência do nível do end goal ali do projeto, né? Do que eles estão tentando fazer. Porque se vai achar, pelo menos hoje, do jeito que está agora, que vai pegar o Codex e eu vou fazer um app bacana e botar na App Store sem conhecer muito de código, vai ficar decepcionado, porque tá bem cruzão mesmo. Assim. Por isso que eu sou muito cético dessas empresas que ficam soltando relatórios de 80% do nosso código já está sendo feito por IA. O Google soltou uma dessas, né? Mas não era 80%. Mas, tipo, cara, se isso for verdade, eu tô com medo. Porque. Ou então vocês têm uma ferramenta secreta aí que não estão mostrando. Mas eu duvido muito, né? Ou estão colocando autocomplete boladão nessa conta, né? O cara faz um tab ali no autocomplete do Xcode. Exatamente. Mas assim, como eu disse, para web eu acho que é interessante, mas eu acho que mesmo eu testando os negocinhos da web, quando tu vai começando a pedir coisa mais detalhada, é bem fácil ver ele se perdendo, assim, porque, por exemplo, digamos que tem que nem eu falei, o address bar ali. Agora eu quero que faça um collapsible menu com opções para A, B ou C. Ele fez, só que daí já quebrou o address bar, sabe? Então, para fazer um negócio mais, pensando de uma maneira mais, né, holística, isso existe em português, holística? Existe. Holistic. Então, fazer um jeito mais, né, holistic, não tá muito legal ainda. Eu acho que o que eu tô vendo funcionar bem para conseguir prototipar bem rápido, não é nem deixar ele fazer tudo, é simplesmente pedir blocos, sabe? Eu quero essa função aqui bem simples, mais nada além disso, me dá isso aqui. Daí você vai montando ali os pedacinhos até fazer algo que tem um contexto que faz mais sentido, porque exatamente a questão do contexto que eu acho que é muito fácil se perder. Ou seja, a IA é boa para criar as peças, mas não para montar o quebra-cabeça, por enquanto. Por enquanto. Cara, esse papo que a gente tá tendo agora me lembra muito, sabe o quê? Conversas que a gente tinha, que todo mundo tinha quando o SwiftUI era novo. Não dá para usar em produção ainda, mas é muito bom para protótipo. É a mesma conversa. É uma ferramenta útil que ainda não chegou num nível de você conseguir soltar tudo em produção com isso, mas daqui a um tempo, eventualmente, a gente chega lá. Mas tem coisa que o pessoal falava que até hoje não aconteceu, porque eu não sei se tu lembra, tinha aquela galerinha falando, nossa, SwiftUI tá tão simples que pessoas que não sabem desenvolver, por exemplo, designers podem criar suas próprias UIs e sei lá o que, blá blá blá. Tinha um monte de gente com essas ideias. O que aconteceu foi developer que também faz o design do app, tipo eu, Marco Arment, o David Smith, essa galera, parar de usar uma ferramenta de design à parte e usar só SwiftUI, que é o que eu fiz. Tipo, eu ainda uso o Sketch para ícones e quando eu quero rabiscar alguma coisa, mas protótipo de UI, design de interface mesmo, eu não faço mais um design à parte. Eu já vou direto e faço um preview ali, nem que seja num projetinho à parte, só para testar, e vou iterando dessa forma. Porque se eu já vou fazer o código anyway, então, né, já faz ali. Mas eu não vi, assim... Eu vi no comecinho um ou outro designer mais tecnicamente inclinado testando lá os previews. É que eu acho que existia uma ênfase em ser mais WYSIWYG no começo, que até na apresentação lá de 2014 tem Nossa, foi em 2014? Não, 2019. Nossa. 2014 foi o Swift. Tô confundindo. Nossa, que eu tomei um susto agora. 2019, tinha o lance de você arrastar lá um objeto, né? A orientação objetos da Globo, de arrastar um objeto e tal. Mas eu acho que eles meio que largaram de mão disso, porque ninguém usa isso na prática, né? Pois ainda existe isso. Eu lembro que eu já, né?
Abri lá o preview e tal, eu acho que é o quê? Command Shift L, alguma coisa assim que abria o library, né? Mas eu sinceramente, eu não sei se isso ainda existe no Xcode. Eu não devo ter usado nos últimos 3 anos. Existe, eu me deparei com isso por acaso, uns tempos atrás, sem querer, eu abri e olhei, nossa, é mesmo, tem isso, né? Que eu lembro até que teve uma piadinha que alguém fez que, tipo, tinha o modifier para desligar o autocomplete, do autocorreção do text field, era um pato, alguma coisa assim, que era tipo, porque ele corrige a F-word, ele, né, coloca como duck. E aí a pessoa fez o ícone, era um pato. Massa. Pois é, mas eu não lembro de ter visto. Mas outra coisa engraçada que eu testei também, né? Eu peguei um projeto, eu criei ele usando storyboard, adicionei um botão e pedi pro Codex mudar aquele botão. Nossa. Explodiu tudo. Desastre. Sim. É muito bom aquilo. Tipo, já só não abria mais o arquivo do storyboard lá. O Xcode não conseguia mais renderizar. Mas aí você tá torturando a IA. Tô. Tem que aproveitar enquanto não tem sentimentos. Exatamente. Esse episódio do Olá Mundo tem o patrocínio da Firmoo. A Firmoo oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira, e ela é especializada em startups, desenvolvedores, profissionais liberais, além de pequenas e médias empresas. Então, para você aí que está pensando em desenvolver para as coisas da Apple, por exemplo, a Firmoo resolve todo o rolo que é abrir ou manter a sua empresa com a operação que recebe dinheiro de fora, toda a parte de tributação e por aí vai. E ela, além de oferecer aqueles serviços de contabilidade do dia a dia, atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. Quem me conhece, inclusive, sabe que eu tenho uma empresa que produz software e vende software nas plataformas da Apple, principalmente para clientes de fora. Então, todo o recebimento aí vem em dólar e a Firmoo é que faz toda a operação para mim de garantir que está tudo sendo feito de forma legal, que todos os tributos estão calculados corretamente e eu consigo receber o dinheiro de fora sem ter nenhum tipo de problema. E eu tenho também sempre disponível o pessoal da Firmoo para tirar qualquer dúvida, então sempre que surge aí qualquer dúvida, posso fazer isso? É melhor fazer assim? É melhor fazer assado? Qual banco que é melhor? Eu sempre entro em contato com eles lá e peço alguma ajuda. A Firmoo conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa, sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos para cada categoria e etc. Especialmente nas áreas envolvendo TI, ela sabe fazer a legalização do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da sua empresa. Vale muito a pena você investir num serviço de contabilidade especializado como a Firmoo, porque vai por mim, você não vai querer gastar tempo com burocracia. Então, para conhecer melhor os serviços da Firmoo e se livrar da bagunça que é toda essa parte burocrática e financeira da legalização ou manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte, procura por Firmoo Consultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmoo está pronta para ajudar todo mundo que escuta o Olá Mundo, independente da sua necessidade. E a gente tem certeza de que ela vai resolver tudo para você, assim como ela faz todos os dias aqui, tanto para mim, Rambo, com a minha empresa, quanto para a Gigahertz, porque a Firmoo também cuida aí da contabilidade da Gigahertz. Então, mais uma vez, Firmoo Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado à Firmoo pelo patrocínio do Olá Mundo e literalmente aí todo o apoio que eles dão à Gigahertz. Muito bem, se você testou o Codex e quiser mandar um feedback, gigahertz.fm/feedback. Agora, quem mandou um feedback pra gente e uma pergunta foi o Samuel Pinheiro Júnior. Ele pediu dicas de como a gente acha que deve ser a entrevista técnica para avaliar um desenvolvedor iOS. E é uma pergunta bem complicada. Cabulosa. Eu acho que ninguém sabe. Pois é. todo mundo na indústria faz o seu melhor, eu espero, pelo menos, né, essa expectativa. Eu sei que não é o caso, mas, né.
para tentar avaliar, mas entrevista eu não diria nem, eu até poderia tirar a parte de Dev iOS ali da equação, porque a partir do momento que fala de desenvolvedor, eu acho que a indústria tem um problema muito sério em como fazer um evaluate, como conseguir contratar uma pessoa e tal. O que eu posso dizer é que, tipo, tudo que tu escolher vai ter downsides e upsides. Assim. Por exemplo, eu, pessoalmente, eu gosto bastante de take-home projects. Né? Se tem que ter evaluation de código e tal, eu prefiro muito mais take-home project. E não estou falando isso porque é uma coisa que o Pato faz, porque é assim que é feito aqui, mas é porque, para mim, eu me sinto com muito mais disposição de fazer um negócio no mesmo environment que é o que eu trabalho, porque eu estou trabalhando de casa faz mais de 10 anos. E então eu vou conseguir parar, sentar, resolver o problema do jeito que eu resolveria o problema trabalhando para tal empresa. Sim. Porque estou assumindo que eu estou fazendo entrevista para um lugar que é remoto também. Então, só que o problema disso o que é? Isso ele faz o index mais alto em pessoas que têm tempo para fazer isso. Acaba sendo um pouco excludente, Exato. né? Exato, então tu vai ter o problema de pessoas que têm família, acaba ficando mais difícil, porque tem que lidar com aquela situação de casa, crianças e tudo mais, ou simplesmente tem outros tipos de compromissos fora do trabalho que fica muito difícil de fazer um negócio. Vai acabar tendo que usar um fim de semana, e mesmo assim às vezes não dá. Então tem esse problema. Tem uma questão que é assim, eu super entendo essa questão, porém, se você está tentando entrar para uma vaga de emprego, algum tempo você vai ter que investir naquilo. Né? Isso algum tempo precisa. Inevitavelmente vai exigir do seu tempo. Por isso eu acho importante, se adotar essa medida do Take Home Project, que eu já vou adiantar que eu também acho que é a melhor alternativa, porque ela imita muito melhor o que a pessoa vai fazer no dia a dia mesmo. Né? Claro que hoje em dia ficou muito mais fácil trapacear, né? E embora a gente acabou de falar aqui, né, que não é tão fácil assim, porque o negócio não... E geralmente... Dá pra saber. Geralmente nesses take-home projects, você presta muita atenção na qualidade do código que a pessoa entregou, justamente porque espera-se que vai ser o código mais caprichado que a pessoa já fez na vida dela, né? No meu caso, eu fiz take-home project umas 2 vezes na vida e foi exatamente isso, assim, foi tipo o código mais lindo que eu fiz na vida porque eu queria passar uma boa impressão. Mas enfim, tem essa questão do tempo e de pessoas em circunstâncias diferentes, mas eu acho que isso você consegue mitigar, pelo menos em grande parte, considerando o tamanho do take-home project, né? Não pode ser uma parada que vai levar 8 horas para a pessoa fazer, até porque você não está pagando a pessoa pelo tempo dela, então vamos ser razoáveis. O Pato paga. Nas entrevistas do Pato, quando tem take-home project, pelo menos, eu não sei se estou falando besteira agora, mas na época que eu fiz, pagava. Tinha uma taxa. Sim, tem isso também. Algumas empresas pagam pelo tempo. Foi um dos motivos de eu ter aceito a entrevista, porque eu pensei, olha só, eu olhei ali como é que funcionava a questão de contratação, e uma das coisas que, primeiro já me chamou a atenção era que era de fato um take-home project e que era pago. Eu pensei, poxa, a empresa está se dando o trabalho de reconhecer que está pedindo para você investir teu tempo aqui e tal, e está te pagando por isso, por mais que não vai ser rio de dinheiro, mas está considerando ali o teu tempo. Só para você não ficar no prejuízo. Eu achei legal, só achei uma iniciativa bacana que me chamou a atenção e foi uma das coisas, não pelo valor, mas pela cultura da empresa que me fez querer entrar no negócio. Inclusive, fica uma dica aqui. Se a empresa não valoriza o seu tempo antes dela te contratar, ela também não vai valorizar o seu tempo depois de te contratar. Fica a dica, né? E inclusive, é uma dica importante pro outro lado também, para quem tá envolvido com esses processos em empresa, você tá ali entrevistando a pessoa, tá organizando esses processos, você tem que pensar que, de certa forma, é a primeira impressão que a pessoa vai ter de trabalhar na sua empresa. Embora ela ainda não esteja trabalhando lá, mas ela está trabalhando com vocês ali naquele processo de contratação ou de candidatura à contratação. Então, se você não tratar bem a pessoa, não respeitar o tempo dela, essas coisas, pode causar uma má impressão. Então, vale para os dois lados. Eu recomendo fortemente pessoas que estão se candidatando a trabalhar em qualquer lugar,
não deixar qualquer red flag que tenha aparecido passar limpo. Né? Se tem algo que chamou atenção, fala, pergunta, levanta o problema, porque né, é um momento ali para os dois lados se entrevistar, né? Não é unidirecional, é bidirecional. Sim. Então é bem importante isso. Mas voltando na questão do take home, de novo, é minha preferência, eu gosto. Depende muito também do que é pedido. Tem coisas daí que é pessoais, agora não tem nada a ver com o Pato, coisas pessoais, assim, de o que eu considero bacana para um dev iOS ter. Eu diria que lidar com memory management é super importante, porque, querendo ou não, é uma parte vital no que a gente faz e dá para perceber o quanto a pessoa conhece da plataforma, né, o tempo ali que ela está trabalhando ali com isso, porque por bem ou por mal, uma coisa que pega uma pessoa que só trabalhou com, sei lá, JavaScript e web. É mais fácil de deixar isso um gap, né? De ter esse gapzinho de conhecimento que é fundamental e não é tão fácil assim de pegar. Né? É uma coisa que demora aí anos para você ter um grasp bacana de se eu fizer isso aqui, vai linkar ali, se eu fizer isso aqui, vai ter um dead cycle aqui, sei lá, vai ter milhões de combinações aí de problemas que você pode ter. Então, né, aquela pessoa que põe wiki em tudo porque não tem certeza do que vai acontecer. Então, essa coisa da eu sou essa pessoa, inclusive. Não, eu começo assim. Eu vou botando wiki em tudo, mas daí se tu vai me pedir para explicar se precisa ali ou não, eu vou conseguir, sabe? Isso que é uma coisa bacana de testar também. Sim. Tipo, a questão de botar o wiki em tudo é mais future proofing, né? Para não ter um problema. Programação defensiva. Exato. Mas o porquê que tá botando o wiki ali, se precisaria botar o wiki ali ou não, esse tipo de coisa. E daí a questão básica de dependência, injeção de dependência, como é que a pessoa faz, se sabe como lidar com isso. São coisas que eu considero extremamente importantes, né? Porque a partir do momento que você sabe gerir bem as dependências do teu projeto, e por dependência eu não estou falando packages e libraries, sei lá o que, estou falando dependências da tua arquitetura, né? Uhum. Quando tu sabe lidar bem com isso e tem um grasp legal de como funciona a arquitetura do iOS, como funciona o lifecycle de um app, incluindo o memory management, eu acho que é o principal ali, o vital. Claro, eu estou falando aqui de uma entrevista, estou considerando que uma entrevista de uma pessoa no nível, sei lá, mais sênior, que tem, né, um bom tempo aí de contato com isso. Se for uma pessoa júnior, daí provavelmente seria o mesmo tipo de pergunta, só que a taxa de erros seria muito mais permissiva. Com certeza. Né? Tipo, não conseguiu explicar muito bem a questão do wiki naquele momento ali, ou o lifecycle do app aqui, ele falou umas coisas meio zoadas, tudo bem, né? Depende do nível ali, da vaga. Mas, né, voltando para a questão de tudo tem prós e cons, uma das alternativas pro take home é fazer ele na hora, né? Mas ele é complicado, tipo um whiteboard, assim. E eu sou extremamente contra isso. Provavelmente por motivos bem bias, mas eu não consigo fazer whiteboard, assim, tipo, tem 5 pessoas olhando o que você está fazendo, pega um Google Docs lá e começa. E lit code também, isso. né? Exato, eu já fiz isso. Pra quem não é da área e por algum motivo ainda tá ouvindo, muito obrigado, primeiramente, mas assim, imagina que você vai fazer uma entrevista de emprego e você vai ser contador. E aí, em vez de perguntar das suas qualificações, da sua experiência, ou, sei lá, pedir pra você analisar ali um balanço e falar se tá certo, se encontrar, tem um erro aqui, encontra pra mim o erro, alguma coisa assim. Não, é botar um papel na sua frente, faz aqui 2.550 dividido por 4, sem calculadora. Quero ver se... Sabe? É uma coisa totalmente inútil, é tipo gincana... Eu acho humilhante, honestamente. Eu me recuso a fazer isso. Eu tive experiência bem ruim com isso. Eu não vou entrar muito em detalhes, coisas pessoais que aconteceram ali, mas muitos anos atrás, o resumo da ópera é que eu fiz uma entrevista no Google, eu passei, só que eu não entrei. Por questões de visto. Né? Faz sentido. Foi meio, né, treta ali do lado deles e tal, mas enfim, águas passadas. O que aconteceu? O que eu acabei de falar, o take home é ruim por quê? Porque você tem que investir esse tempo, né, para fazer o projetinho lá e tal. No Google não tinha take home, tinha
live coding, literalmente no Google Docs, né? E era bem essas perguntinhas lit code, assim, de algoritmo e tal. E o que acontece? Beleza, ali na hora da entrevista vai pegar 1 hora, 1 hora e meia, só que eu estudei para aquela naba por 2 meses, né? Uhum. Então, você tá trocando ali o teu take-home project de, sei lá, 8 horas, 10 horas, sei lá, né? Para algo que, para tu conseguir passar num negócio desse, para tu conseguir ir bem num negócio de lit code, sei lá o quê, tem que estudar. Por quê? Aí que vem a minha raiva. E me permitam exato. fazer um rant aqui. Por quê? Porque não é o seu trabalho, não é o que você faz no dia a dia de trabalho. Exato, então isso não diz se você é um bom programador ou não, isso só diz que você é bom em Isso estudar decora. o negócio. Isso é tipo prova do Detran, né? Que não testa se você sabe dirigir, testa se você estudou pra prova do Detran. E ponto. Porque ninguém faz baliza do jeito que eles ensinam a fazer no negócio do Detran. Então para com isso. Porque é aquela coisa. Há quantos anos você programava quando você foi fazer essa entrevista? Isso foi tem que fazer contas agora. Eu acho que isso foi há 8 anos atrás. A gente tá em 2025, menos 8, 2017. Olha o teste aí. Então já 2017, comecei a programar em 2006. 10 anos. Então, arredondando 10 anos. Então assim, ó, se você trabalha há 10 anos numa profissão e você vai fazer uma entrevista de emprego para aquela profissão e você tem que estudar para fazer a entrevista, tem alguma coisa errada, não sabe? Porque você há 10 anos fazendo aquilo, você sabe fazer a parada. Não. Aí, mas então como que verifica que a pessoa sabe mesmo? Cara, primeiro que assim, qualquer pessoa com um GitHub, você já tem uma noção. Abre ali o GitHub da pessoa, explica pra mim esse projeto aqui, né? Como é que é isso aqui? Tá, tudo bem, pode ter gente que vai ter só repositório forked, ou que não foi a pessoa que fez, mas por isso que eu digo, senta lá com a pessoa, mostra que, e esse issue aqui, como você resolveria? Sabe? É muito mais realista e muito mais parecido com o que a pessoa vai fazer no dia a dia. Quando eu trabalhava numa empresa que era parte do meu cargo cuidar da contratação, eu tinha bastante liberdade de analisar do jeito que eu queria, né? Tinha um take-home project, mas eu falava, se você tem algum projeto no GitHub ou em qualquer lugar que gostaria de me mandar ao invés disso que a gente está pedindo, tá valendo. Sabe? Não vou pedir para fazer um negócio se tu já tem um projeto que tu tem bastante orgulho, quer mostrar e ver como funciona. Porque para mim dá na mesma. É um pouquinho mais chato para mim, porque eu vou ter que daí ver a estrutura de um projeto que eu não estou esperando, né? Que eu já não estou mais habituado a ver o que eu... é isso que eu espero desse projeto. Mas também é menos monótono, né? Porque ver sempre o mesmo projeto é chato. Então tem o balanço ali. E teve várias pessoas que me mandaram projeto. Eu lembro de ver uns projetos bem bacanas e tal. Então... na minha opinião, dá para fazer isso. Mas a questão por exemplo, eu nem acho que a questão de estudar funciona, porque quando eu fiz o negócio do Google lá, o que aconteceu foi, eles me tinham 3 perguntas, né? Tudo isso de lit code da vida, assim, tu tem, sei lá, uma lista, sei lá o que, faz tal coisa com a lista e tal. Os implementa o merge sort do zero type of thing, assim. Não lembro das perguntas, era tudo coisa de data structure, de inverter as árvores lá, esse tipo de coisa. E, se eu não me engano, 1 ou 2, mas uma de certeza, das questões eu tinha estudado no mesmo dia que eu fiz a entrevista. Né? Então tava fresh, assim, tipo, eu só cheguei e fiz rapidão. E como eu fiz extremamente rápido, sobrou um tempo ali, teve um gapzinho de tempo. E o entrevistador perguntou, tá com o tempo sobrando, topa fazer mais uma? Beleza, topa. Em vez de 3 questões, foram 4. Daí essa 4ª questão que eu fiz lá, em vez de ser, sei lá, log de n, foi n ao quadrado, sabe? Tipo, eu resolvi, mas de um jeito não performático. Daí eu pensei, beleza, deu ruim, né? Falhei e tal. Daí isso foi mais de 1 ano depois, eu acho. Só me ligaram lá falando que não tinha rolado. Eu acho que mais de 1 ano depois, mandaram e-mail perguntando, dizendo, tu fez entrevista com a gente, foi muito bem e tal, e quer tentar de novo? Eu falei, tá, né? Por que não? Mas por que eu não passei da primeira vez? Daí falaram, não, você passou. A gente só não tinha sponsor de visto. Nossa. Eu falei, tá, beleza, então tá tudo certo, né? Agora se tem sponsor é só a entrada. Não, mas agora como já passou um tempo tem que recomeçar o projeto. Tem que recomeçar o processo. Não. Falei, não, valeu. De novo, né? Meses... Tipo, você teria atrofiado todo o seu cérebro em 1 ano?
Eu falei, tava no e-mail lá, tipo, não, só usa o resultado da outra lá. Eu até falei algo do tipo, se a pontuação foi abaixo ou acima de quem tá no processo agora, tá tudo certo, não importa, sabe? Tipo, usa aquilo. Se aquilo não for o suficiente pra passar, tá tudo certo. Mas não podia nem usar aquilo, sabe? Era outro processo, outro time, se eu não me engano também. Daí não, eu não vou estudar aqui por mais 2 meses pra depois falar que não tem sponsor. Sim. Daí eu deixei quieto. Mas então, daí tem isso, né? Eu quero deixar também uma dica, no caso de Take Home Project, que a gente, pelo menos eu e o Boom, estabelecemos que é a nossa metodologia preferida, considerando, né, levando em conta que tem alguns downsides que a gente mencionou. Mas eu tenho uma dica para quem for fazer como candidato ou candidata, toma cuidado para não tentar impressionar, porque aí você vai acabar fazendo besteira. Eu conheço vários casos da indústria aí, tanto que aconteceram na época da firma lá, quando a gente estava contratando, quanto de outras pessoas que me contaram, de take home project que a pessoa fez, que a pessoa estava tão, sei lá, bêbada no próprio código que fez uma parada complexa lá que ninguém conseguiu entender. Sabe? E aí não adianta, porque se você vai trabalhar no time lá, as pessoas vão ter que entender o seu código. E tem que entender uma coisa também, né? De vez em quando aqui no processo do Pato eu participo, né, de certos processos. E uma coisa que eu posso te garantir é que todo mundo quer que tu passe, porque você passando, as pessoas não vão ter mais que ficar fazendo esse processo, que é chato, né? Sim. Ninguém gosta de parar o que tá fazendo pra... deixa eu fazer evaluate desse código aqui pra ver se a pessoa é boa. Então existe essa vontade do time querer contratar as pessoas que elas estão entrevistando. Mas se tu tá ali, tu recebe um código que é aqueles códigos super esperto, sabe? Aqueles one-liner pra tudo, pra tentar parecer que é, né, tudo eficiente, sei lá o quê. Cansa, né? Tipo, tu olha aquele negócio e pensa, não, esse código não é fácil de ler. E isso é uma coisa analisada, é uma coisa que né, não é uma opinião minha, não é eu que estou falando, é uma coisa que eu sei que acontece. As pessoas vão ver um código, se ele for muito, muito inteligente, assim, entre aspas, fica mais complexo de ler, então acaba, né? Às vezes você quebrar aquele one-liner super esperto com 5 ternários ali, quebrar umas coisinhas fica mais simples de ler, isso faz uma diferença enorme. Então tem que tomar cuidado mesmo com isso. E uma coisa que eu aprecio também, que a gente, se eu não me engano, aqui tem a gente dá um prazo limite, assim, de... Não prazo, a gente dá tenta não passar de X horas, né? Na hora de... Isso, pelo menos, tô falando o que aconteceu no meu processo. Eu tava fazendo o projeto ali e tal, quando chegou nas X horas eu passei 1 ou 2 horas a mais, eu falei que eu passei essas horas a mais, o porquê que eu passei essas horas a mais, e parei. Tinha coisa além que eu queria fazer. Mas daí o que é legal de fazer? E foi o que eu fiz. Eu não consegui fazer isso e aquilo, eu faria desse jeito. O high level, né, o bird's eye view de como resolveria isso é assim. Sabe? Mas não implementa. Eu só deixei ali o negócio porque, de fato, o tempo passou. E para mim mesmo, eu não queria que, digamos, né, eu estava nesse processo de entrevista com o Pato, que era uma empresa, na experiência profissional, na minha trajetória, é uma das maiores empresas, quer dizer, é a maior empresa que eu já trabalhei, né, tirando a questão de ser contractor, assim, de outros projetos, mas é a maior empresa que eu trabalhei e eu não queria ser contratado errado, né, por exemplo, a expectativa que eles têm da minha velocidade, dos meus skills vai ser outra porque eu menti no meu processo, falando que, não, eu fiz isso aqui tudo em 5 horas, onde na verdade eu demorei 2 dias, né? Não ia fazer nenhum favor para mim, porque daí esse tipo de coisa não dura muito tempo. Pelo menos não numa empresa onde as pessoas têm accountability do que elas fazem, né? Do processo, do time e tudo mais. Então, ser honesto ali e falar, não deu tempo aqui, mas o que eu faria era aquilo ali, né? Tipo, funcionou para mim, né? Então, é uma coisa que eu gosto de dar bastante crédito para a pessoa quando tem essa questão de honestidade, porque eu entendo do outro lado também, né? Eu sei que dá aquele medinho de, vou mandar um negócio, o que foi pedido foi A, B e C, eu consegui entregar A e B. Sim. Né? Então, já estou automaticamente descartado. E eu entendo que vai ter empresas que vão fazer isso, né? Mas daí é aquela coisa, tu vai querer trabalhar numa empresa onde você tem um projeto para fazer, tu tem A, B e C para fazer, tu dá ali o teu melhor, não consegue fazer o C, porque, né, estimativa de projeto é sempre estimativa de projeto. Daí vai ficar todo mundo, né, olhando feio e querendo te demitir, seja lá o que for. Tipo, tem que ter um pouco dos dois lados ali. É a questão de honestidade, né? Tu chega e fala,
eu consegui fazer o A, eu consegui fazer o B, o C eu não consegui ainda, vai demorar mais X tempo. Então, Sim. São coisas que são analisadas durante a entrevista, na minha opinião, que faz, dá pra ver. E dá pra ver quando tem gente que, o projeto, a gente pediu A, B e C, o cara entregou até o Z, sabe? Uhum. E fala que foi dentro do horário estipulado. Sei não. Aí vai ver pela data de modificação dos arquivos. Não, e daí é aquela coisa, tipo, beleza, tudo bem, a pessoa tá falando que fez nesse tempo, quem é a gente pra discutir, mas daí quando passa pra uma parte de entrevista onde fale sobre isso aqui, pessoas, posso te dizer que pelo menos dos casos que eu peguei, 100% se perde. Sabe? Sim. Porque deu pra ver que foi aquela coisa de feito no apavoro, não foi aquele tempo que demorou, ou pediu pra outra pessoa fazer, ou pegou o código pronto. Não sei, tem milhões de maneiras, né, de conseguir enganar nessas coisas. Mas tem uma história bem tosca na época de colégio. Nossa. Tava fazendo uma prova de matemática, né? Todo mundo na sala lá, né, quietinho ali e tal, fazendo os negócios. E eu olhando pra trás o tempo todo, falando com um amigo meu ali, né? Durante a prova. E de repente, sempre tem o chato lá, professor, o Boom tá colando, sei lá o quê. Daí eu falei pro professor, na moral, assim, tipo, eu não tô colando porque nem eu nem ele sabe a resposta, a gente tá tentando entender e chegar na conclusão. Daí o professor falou, quer saber, eu vou deixar. Estavam fazendo pair programming na escola. Exato, mas é aquela coisa, a partir do momento que se a gente conversar, chegar na conclusão e nós dois entender, tá tudo certo. Se foi justo, eu não sei, não é isso que eu tô julgando aqui, mas a ideia é essa, sabe? Tu vai fazer um negócio, na minha opinião, digamos que tu chega para um processo de entrevista. Vamos supor, né, eu tô trabalhando numa empresa aqui, tu manda currículo, sei lá o que pra mim e tal, eu vou fazer a análise, foi muito bacana, eu te dou um projeto. Daí tu chega e faz esse projeto inteiro no GPT, tu não olhou uma linha de código, mandou pra mim, por acaso do destino ficou muito bom. GPT é só ver se tem um comentário bom a cada linha, daí é ChatGPT. Daí, vamos supor que isso aconteceu. E o que vai acontecer na próxima etapa? Eu vou chegar e conversar contigo e falar, por que tu fez desse jeito? Por que tu fez daquele jeito? Por que não foi desse outro jeito? E eu nem vou perguntar se tu fez desse outro jeito porque é um jeito que eu prefiro, simplesmente para saber por que tu não fez, qual foi o teu modelo mental de escolher isso aqui e não aquilo. E se tu souber responder, eu tô nem aí se foi código GPT ou não. Sabe? Sim. Porque não me interessa os meios ali, mas sim os fins. Então, se a pessoa entende o que ela tá conseguindo, o que ela tá fazendo, sabe? Eu tive claro em faculdade. Não interessam os meios, porém os fins têm que ser equivalentes com os fins que a pessoa entregaria se fosse contratada. Sim, né? sim. Não adianta ser uma parada que ela só conseguiu fazer pra entrevista. Isso. Claro. Mas e é uma coisa que eu peguei, tinha um professor meu também, mas isso era faculdade já. E eu lembro que era uma prova, não era uma prova, era um projeto de programação concurrent, né, em Java lá. A gente tinha que fazer um management de aeroporto. Então tinha vários aviões voando e tu tinha que separar os aviões numa fila para pousar um por vez e tal, para aprender a lidar com threads, essas coisas, né. E eu, né, sendo eu, deixei pro último segundo e acabei só meio que não fazendo o projeto. Eu peguei um projeto de um amigo meu lá e é isso aí. E eu falei pro professor, eu não fiz isso aqui, eu peguei daquele cara ali. Mas eu vou explicar pra você. Porque eu tinha estudado o projeto dele, né? Eu falei tudo. Ele, tá, isso aqui como é que funciona? Funciona daquele jeito. Isso aqui é daquele jeito. Ele, tá, muda isso aqui pra mim, pra agora, em vez de ser um avião, ser 2 aviões pode pousar ao mesmo tempo. Daí eu mudei. Então tá, passado. Sabe, tipo... Estamos vendo um padrão aqui do Boom se safar das coisas. Picareta. Não, minha vida acadêmica foi toda assim. mas é uma coisa que eu achei massa daquele professor, porque ele não estava preocupado se eu fiz o negócio, ele estava preocupado em saber se eu entendi o negócio. E as perguntas foram boas. Eu lembro na época de fazer as perguntas de por que era assim e não daquele outro jeito, alterar o código para fazer outra coisa que ele queria. Nesse mesmo projeto eu lembro que teve um cara que ele só fez um monte de print porque era tudo terminal, não tinha gráfico, não tinha nada. Os aviões, para tu saber o que tava na fila, o que tava voando, o que tava pousando, era só log de terminal. Então teve um cara que o projeto dele era só printar as coisas. Tipo, não tinha nada de concurrency, não tinha nada de nada, era só literalmente uma lista de prints que ele fez. Nossa. Achou que o professor não ia ver, não deu certo.
Mas... esse aí garoteou. Esse ali não deu certo. Mas, se precisar de história de faculdade, de tretas que a gente fez, 5 episódios. A gente pode planejar aí pra um próximo episódio. Eu não fiz faculdade, então não tenho treta de faculdade pra contar, mas gostei da ideia. Eu posso contar tudo. Já prescreveu tudo, posso contar. Mas enfim, eu acho que tipo, a avaliação de conhecimento é algo muito difícil. Sim. Né? Por isso que eu não acho que se eu te dar um código, você conseguir explicar para mim o que esse código faz, os problemas dele, por que poderia ser feito de outro jeito, isso para mim é extremamente valioso. Eu não estou interessado se você ficou ali digitando, as letras que saiu no negócio. Então, mas voltando para a pergunta, é muito difícil. Eu acho que ninguém tem uma resposta muito boa de como é que vai fazer uma entrevista técnica para avaliar alguém, porque todo o processo, e eu já conversei com um monte de gente de outras empresas maiores, né, maiores até que o Pato, que são amigos meus, de como é que funciona o processo de vocês, e eu acho muito furo, eu acho muito problema. E eu também acho problemas do nosso aqui, do Pato, porque não existe processo perfeito. Não tem como. Não tem como. Eu sei pessoas muito boas que não passaram no nosso processo. Sim. Sabe? Então, e sei lá, se botar essa pessoa que não passou do meu lado, eu não duvido nem um pouco dessa pessoa ser melhor do que eu, sabe? De produzir as coisas, de fazer um código melhor e tal. Então tem um fator sorte também no negócio, que é o que você fez naquele processo bateu certinho com o que aquela empresa, por sei lá que motivos, espera de alguém naquele processo. Né? Então, isso eu acho bem importante também. Eu sei que é difícil, tem muita gente que fica extremamente desanimada quando passa num processo de entrevista, começa a duvidar das suas capacidades e tal. E não, eu acho que isso como é que traduz slippery slope? Declive escorregadio. Um declive escorregadio. Slippery slope é mais legal. Então, eu acho que é muito perigoso entrar nessa, porque não quer dizer que você é uma pessoa incapaz, né, no teu field, no teu domínio ali. Quer dizer que, naquele momento, para aquela empresa, os skills que aquela empresa estava avaliando não bateu naquele momento que você fez. Inclusive, o momento influencia muito também. Tipo, fazer, às vezes, dependendo como tá o teu mindset ali, tu, né, não tá numa semana boa, deu treta em casa, não sei, tipo... Isso tudo interfere. Sim. Então, é difícil para os dois lados, né? É difícil para a empresa avaliar a pessoa, é difícil para a pessoa avaliar a empresa também, porque, né, tu tem um tempo limitado ali, não é um negócio que vai ficar acontecendo para sempre. Então, é bem complexo mesmo o negócio. Eu gosto de como a gente faz as coisas no Pato. Eu acho que é um jeito bem honesto, né? É um jeito bem justo. Só que tem falhas, né? É uma coisa que eu não participo muito né? Tem todo o time de contratação, de RH lá, People Ops, seja lá o que eles chamam. De vez em quando eu dou uma olhadinha lá no que está acontecendo lá, e a preocupação disso que eu falei a gente pode ter um problema de fazer over-index em pessoas que têm mais tempo para fazer take-home é grande. Como é que a gente pode resolver? E até onde eu sei, né, de histórias que eu escutei, assim, já tinha outros processos no passado, mas também não deu certo. Então, eu não consigo dizer uma empresa que vai ter um processo de contratação que é 100% justo. Não, eu acho que isso não existe. Não tem como, mas eu acho que usando uma combinação disso tudo que a gente mencionou aqui, dá para chegar num processo honesto, como você disse, né? Porque perfeito nunca vai ser. A gente não mencionou, o Samuel falou especificamente de entrevista, né? Mas pelo menos na época que eu tive envolvido com esses processos antes do Take Home Project, obviamente tem uma entrevista, de fato. E aí, pela minha experiência, só nessa primeira entrevista com o time já dá pra ter uma boa ideia, assim. Sim. Porque a gente fazia perguntas, eu gostava de fazer perguntas do tipo, me fala de um bug muito louco que você teve que debugar e como foi. Ou perguntas mais técnicas mesmo sobre Grand Central Dispatch e gerenciamento de memória. O que é um retain cycle? Essa pergunta quebra muita gente. Então, vale perguntar. Não pra eliminar as pessoas, tá? Eu não tô sendo malvado aqui, mas sim, que é um conceito importante que já vi muita gente se confundindo pra explicar. Sim, eu tinha uma quando eu... Né, como funciona aqui no Pato, tem o processo deles lá e tal, tipo, eu sigo o processo. Né? Mas quando eu estava em empresa que eu tinha liberdade de usar o tipo de perguntas que eu queria e tal, não
Não que não tenha no Pato, mas enfim. Eu gostava de fazer... Eu geralmente, quando ia para umas perguntas, umas técnicas, a primeira que eu fazia, sempre, eu achava muito massa. Me explica o que é um ponteiro. Nossa! A quantidade de gente que não faz ideia o que é um ponteiro. Não, e hoje em dia enorme. menos ainda, porque nessa época eu imagino que ainda era Objective-C. Era Objective-C. Em Swift, quem aprendeu a programar em Swift nunca ouviu falar em ponteiro. É muito bom. O que às vezes é até bom. Não, e é muito massa. E tipo, tinha a resposta mais simples que davam, que ficava me olhando estranho assim, e eu só falava, não, é isso mesmo, e a gente continuava. Era quando alguém falava, é só algo que aponta pro endereço de memória. É isso aí, bora, fechou. Mas era... Sem zoeira, eu acho que era mais de 50% das pessoas não sabiam nem... É engraçado, porque eu fiquei pensando como que eu responderia isso. O jeito mais técnico de responder, na questão de plataformas Apple, que seria o contexto da entrevista, um ponteiro é um uint 64. É a mesma coisa. Perfeito. É a mesma coisa. Mas eu acho que isso que era engraçado também, tinha esse impacto de que resposta que essa pessoa tá esperando, pois sabe? Daí você falava, não, explica o que tu entende como sendo um ponteiro. Daí eu ficava olhando, tipo, estranho, assim, tipo, só algo que aponta pro endereço de memória, uma variável. É isso aí. O ponteiro é algo que aponta. Perfeito. É muito bom. É muito bom, porque funciona, sabe? Tipo assim, aponta pra quê? Pro endereço de memória. Fechou. Então, tem umas perguntinhas assim que... Porque assim, não era uma pergunta eliminatória nem nada assim, mas eu ficava extremamente com o pé atrás quando uma pessoa falava que trabalhava com Objective-C por anos e não sabia explicar o que era um ponteiro. Nossa, sim, porque... E esse pra mim era um red flag enorme. Porque Objective-C é C com açúcar, né? Exato. Se isso acontecia, daí beleza, o meu nível de pergunta mudava. Eu ia para perguntas bem mais focadas na parte de memória, de como é que funcionam as coisas. E às vezes acontecia de chegar e, não, me perdi de explicar o que é o ponteiro, porque querendo ou não, é um impactozinho, né? Tu fica meio... Mas isso também, porque obviamente, além da questão técnica, você também tá vendo como a pessoa se porta, né? E sim. assim, pra mim, o maior red flag pra mim nessas entrevistas era quando a pessoa não sabia a resposta pra alguma coisa e em vez da pessoa falar que não sabe, ela começar a se enrolar e inventar alguma coisa. Sim. Que você vê claramente que a pessoa tá tirando out of thin air, assim, uma resposta, misturando um monte de conceito pra tentar dar uma engambelada. Então, pessoalmente, eu ficava bem com o pé atrás da pessoa. Eu preferia a pessoa que só falava, não sei. E dá pra perceber. Às vezes a pessoa deve achar, tô matando aqui. Mas não tem como. Enquanto tá E às vezes, assim, se a pessoa não sabe, você pode... Ou, é mais comum a pessoa falar, não tô lembrado, né? Às vezes a pessoa tá nervosa também. Uhum. Aí, às vezes, você pode tentar ajudar a pessoa a chegar na resposta pra ver como que ela pensa. Sim. Isso tudo são coisas que dá pra fazer. Agora, se a pessoa inventa uma resposta, né? Alucina igual uma IA, aí não dá. Eu lembro que quando, na minha entrevista do Pato, teve um momento desse, o que é um ponteiro, mas eu tava do outro lado, né? Mas não foi o que é um ponteiro, a pergunta foi algo do tipo, o que você usa para injeção de dependência? Daí eu fiquei pensando, usa? Como assim usa? Será que o cara tá dizendo alguma library? Init. Exato, eu cheguei assim, não, peraí, para injeção de dependência eu não uso nenhuma library, eu faço init with. Deu o cara, beleza, próxima pergunta. Porque a questão é, tipo, o jeito que pergunta a phrase também fica, às vezes dá essas coisas, né? O que você usa pra dependency injection? Tipo, eu uso init with, é algo que eu tô usando, sabe? Tipo, às vezes uma palavra ali já faz você ir longe na tua explicação. Acho que a intenção é mais saber se a pessoa conhece o conceito, basicamente. Exato. Daí, e uma coisa que eu gosto de fazer nas entrevistas que eu fiz até hoje na minha vida, eu penso em voz alta, por mais tantos que eu possa parecer, né? Por isso que nesse negócio do init with eu comecei a falar, como assim, questão de usar uma library, tipo,
Acho que eu nem conhecia nenhuma library para iOS na época. Eu conhecia, eu acho que Dagger para Android. Sim. Se eu não me engano, eu até falei, tipo um Dagger da vida, só que para iOS. Acho que eu nunca usei nada. Eu sou bem simples. Eu faço o Knit With, eu uso os protocolos ali para mocar e é isso aí. E perfeito. Agora, eu quero que você introduza nas próximas entrevistas a pergunta: o que é um audit token? Aí ferrou. Não, até eu vou embora já pra responder os negócios, porque, né? Começa a perguntar Começa a ir pra esses questão de. Qual é a palavra? De. Baixo nível? Quando faz. Não, engenharia reversa. Tô pensando, quando tu começa a trabalhar bastante com engenharia reversa, vai ter um monte de termo que tu tá acostumado de usar. Na real, dia esse não é né? nem tanto de engenharia reversa, é mais de parte de segurança mesmo, né? Sim. Mas se fosse Security Engineer Apple Platforms, aí você perguntaria. Sim. Como faz um Launch Agent para Mac? Aí a pessoa responde, aí agora como você faz para ele funcionar e não rodar da lixeira? Se perguntar pra pessoa como é que faz o Launch Agent, daí a pessoa fala, assim, assado. Daí tu fala, como é que tu faz pra ele não dar problema? E a pessoa tiver uma resposta, tá errado. Tá errado. Não, tu tá errado. Não tem como não dar problema. Exatamente. Tá errado, tu tá mentindo pra mim, não mente pra minha cara. Porque, a gente, é engraçado porque nenhum das perguntas que eu uso aqui quando tem negócio de entrevista no Pato não é muito, elas não são pegadinhas, assim. Eu gosto dos níveis de pergunta que são feitos e tal. Eu acho sacanagem você fazer pergunta pegadinha nesse... Não serve pra nada. Nesse contexto, eu acho... Deixa isso pro RH, que animal você seria, onde você se vê daqui 5 anos. Não. Pergunta pegadinha só pra inflar o ego de quem tá entrevistando. Tipo, exatamente. Não sabe. Sabe? É tosqueira. Mas... Tem umas coisas que eu acho engraçado aqui. Eu acho que todas as empresas que eu participei de processo de, né, como entrevistador, se tem algum tipo de rubrics, de protocolo que tu segue, de perguntas que tu faz, quase todas têm alguma coisa do gênero, tipo, se a gente está trabalhando junto, ou se tem algum tipo de problema entre você e outro colega do trabalho, tipo, não chegar numa solução, né? Você quer fazer A, o colega quer fazer B, como é que tu faz? Para mim, esse é o tipo de pergunta que é bem fácil de resolver, de explicar, é bom senso, né? Tu fala com a pessoa, sei lá, faz um protótipo, ou, né, cria uma RFC. Eu não sei, tem milhões de jeitos de responder isso, mas teve uma entrevista que a pessoa simplesmente falou, eu vou ignorar o que a pessoa tem a falar, porque eu sei que a minha opção vai estar certa. Nossa. Meu Deus do céu, como é que tu fala isso no meio de uma entrevista? Isso aí parece a pessoa zoando, né? Parecia. Daí tanto que foi perguntado de novo e tal, e tipo, né, e não, eu não vou falar assim pra pessoa, vou dar a entender que eu levei em consideração que ela tá falando e tal, mas no final das contas, pra ir mais rápido, eu vou fazer do meu jeito. Nossa, pior ainda. Meu Deus do céu, como é que uma manipulador. Mas esse lance de fazer pergunta de pegadinha me lembrou aquela sketch do Monty Python, do Job Interview. Se você não viu, quem não viu vai estar nas notas do episódio, que é muito engraçado. Não, eu achei que queria falar de pegadinha no Monty Python, era da Bridge lá. What is your quest? Não, é um sketch de Job Interview que eu vou mandar pra você também, se você não viu. Muito bom. Eu já devo ter visto, eu só não lembro de ver quase tudo dele. Mas enfim, processo de entrevista é complicado, eu acho que cada um vai ter suas prioridades, né? Vai depender bastante do entrevistador também. Como eu disse, eu tenho essa... eu gosto de saber se a pessoa manja ali de questão de memory management, né? De como funciona a questão do lifecycle do app e tal. Porque são coisas mais bem específicas, né? Do mundo do iOS ali. Tipo, não que memory management seja específico, mas é que é fácil você... principalmente vindo de outra área, né, de JavaScript da vida, um Python da vida, é algo que é fácil de deixar por trás dos panos e demora para pegar, mas isso é uma coisa que eu considero ser importante, porque, né, se mandar um código para mim em qualquer lugar que eu trabalhei aqui, eu fiz evaluation de projeto, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir ele no Instruments, sabe? Eu vou ver se está cheio de leak, se está cheio de problema ali, de memória, se está com zombies acontecendo em tudo quanto é lado, que é mais normal do que eu gostaria que fosse. Mas é algo que eu levo bastante em consideração, porque
mostra que a pessoa sabe como funciona a questão de gerência de memória, mostra que a pessoa muito provavelmente sabe usar um instrumento para não deixar aquilo acontecer, que são coisas que eu ponho bastante valor, assim, mas isso sou eu, né? Não é empresa, não é nada acontecendo, assim. E uma coisa que eu acho legal também, que é feito, se tu vai para uma entrevista e tem uma pessoa só te entrevistando, eu acho meio chato, porque vai depender só daquela pessoa. Tô falando de parte técnica, né? Depender só daquela pessoa e daí pode acontecer essas coisas de bias, né? A pessoa vai responder um negócio que não tá errado, não tá, né? Tá tudo ok, mas digamos que um cenário aí, vai para uma entrevista com uma empresa, tem um entrevistador só, e daí começa a falar da parte técnica e fala de arquitetura, e acaba falando, não, eu gosto bastante de, sei lá, Viper, né, como arquitetura. Uhum. E a pessoa que está entrevistando, por exemplo, eu não gosto, eu acho horrível o negócio. Mas eu consigo relevar e só perguntar, por que tu gosta, por que tu não gosta, né, o que tu vê de legal, o que tu vê de ruim, o que tu trocaria nessa situação. Mas eu sei, isso é fato, que vai existir muitos lugares no mundo onde vai ter uma pessoa, vai olhar, né? Esse cara gosta de Viper, eu não, então já deu. Tem que saber abstrair essas coisas, né? E quando tem mais de um, acaba criando aquela coisa de, quando a entrevista acabar, as duas pessoas vão conversar, sabe? Ele fala, gosta de Viper. Então, a chance de ser duas pessoas com o mesmo bias diminui um pouco, né? Não é zero, mas diminui. Então, eu acho mais bacana, assim. O que você pode fazer nesses casos é, por exemplo, você gosta de Viper, por quê, tal, mas você sabe que o nosso projeto, ele é todo X, em outra arquitetura. Sim. Você se sente confortável de trabalhar? Daí a pessoa vai dizer, vai dar uma resposta. Geralmente não vai ser só sim ou não. Então, aí você já consegue medir, porque eu não ia querer contratar uma pessoa que gosta de Viper pra ela chegar lá e no primeiro dia ou na primeira semana de trabalho já começar a querer converter o projeto pra Viper. Aí não, aí sai daqui, né? Mas se a pessoa é uma preferência da pessoa, mas ela tá ok trabalhando do jeito que funciona, tanto faz, isso aí não faz diferença. Sim. Porém, a pessoa dizer que gosta de Viper me diz coisas sobre, talvez, e aí pode ser preconceito meu, mas me faz pensar, por exemplo, que é uma pessoa que gosta de over-engineer as coisas. Sim. Não, sim, dá pra... Mas é que tá, a partir do momento que tem pessoas envolvidas em qualquer processo, vai ter bias. Né? É muito difícil tu remover tudo. Eu aprendi bastante de como tentar resolver isso, tentar melhorar isso, trabalhando numa empresa mais estruturada, como o Pato, porque até então eu tenho trabalhado em empresas menores, né? Sim, daí é outra pegada, né? E é difícil, é um problema grave, assim, né? Tipo, por exemplo, muita coisa que acontece aqui, né, no processo seletivo é anônimo, né? Eu tô revisando código ou documentos nem sei o nome da pessoa, não faço ideia do que está acontecendo. E isso parece besteira, mas é muito importante. Assim, talvez aqui no Brasil não faça tanta diferença a questão do nome, mas, por exemplo, Estados Unidos, o seu nome muitas vezes já denota a sua etnia, raça, essas coisas, então pode ter um bias. Mesmo que a pessoa é inconsciente, a pessoa só de ver o nome ali, vem aquele bias junto. Então, quanto menos informações que não são relevantes para a análise da pessoa tiver, melhor. E é porque, por exemplo, o lance do bias técnico, eu já nem considero tão grave, assim, né? O problema são esses bias que não tem nada a ver com o que a pessoa vai fazer, que são só preconceito mesmo. Mas o bias técnico, às vezes, se o time inteiro tem o mesmo bias e a pessoa é o oposto daquilo, o time não vai trabalhar bem com aquela pessoa, né? Exato, então é um bias útil nesse caso, mas não deixa de ser um bias. Pois é. Não, é impossível remover, né? E uma coisa que já... Acho que uma das primeiras coisas que... eu já vi muito currículo de mandarem pra mim, assim, dá pra ajudar a dar uma olhada nisso e tal. Também tem uma comunidade no Reddit, que eu acho que é de currículo, sei lá o quê. Mas o pessoal só manda pra lá e pede pra dar opiniões, né? E Reddit eu gosto de ser aquela pessoa que só litia, né? Só vê e não responde nada. Esse sou eu lá. Mas a coisa que eu acho mais estranha, mas muita gente ainda faz, e se você faz, pare de fazer isso ontem, é botar uma foto no currículo. Não. Principalmente para Estados Unidos, tem lugar que só não vai aceitar o teu currículo se tiver uma foto. Sim. Justamente porque se tiver foto, eles não podem falar que não teve bias. Sim. Né? Eu nunca coloquei foto no currículo. Eu nem tenho mais currículo, né? Porque eu não tô do mercado. mas
Faz tempo que eu não atualizo, mas sempre que eu fiz algum currículo, eu nunca tive foto. Não, foto é louco, assim, e é comum, é estranho, mas é comum de ter pessoas com... Eu também, eu nunca tive foto, né, até porque... aquela coisa, o cara não é bonito, não quer mostrar pra todo mundo, né, então deixa quietinho. Não é trabalho de modelo. Tem que ter o book de fotos. Mas direto eu vejo... até em Portugal aqui, né? Acho que essa comunidade, se não me engano, até é portuguesa do que eu falei do Reddit. E é muito normal ter foto em currículo e eu fico feliz que um monte de gente responde: tira foto, tira foto, tira foto. Cara, no Brasil você ainda vê vaga falando pessoas de boa aparência. Tipo... só pode contratar esse programador bonito, né? Não pode ser feio. E a gente sabe que não é só sobre aparência, né? Tem outras coisas também. Mas enfim, sim. Eu acho que a gente conseguiu dar boas dicas aqui pro Samuel. Siga elas ou não. Depois conta pra gente o que vocês andam fazendo, como é que tá funcionando, o que não tá funcionando. E quem também tiver experiências, tanto como contratante quanto como candidato ou contratado ou contratada, conta pra gente no gigahertz.fm/feedback. E quem quiser falar com você, bom, como é que faz? Tô lá no mastodon.online, @BUNN. Aí quase, hein? Eu tô no mastodon.social, @inside. A gente volta em breve. Abraço.